independentemente daquilo que sente, daquilo que ouve, daquilo que vê. Deus é Deus. Amém? Amém. 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 Deus é Deus. Amém. Deus é Deus. Amém. Não importa aquilo que está ao redor. Não importa aquilo que eu vejo. Não importa aquilo que eu sinto. Não importa as opiniões das pessoas. Deus é Deus e continuará a ser Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor, nesta manhã nós queremos te dizer que Tu és Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabemos que nem sempre é fácil. Sabemos que muitas coisas acontecem ao nosso redor. Mas também sabemos que Tu és Deus. Senhor, nesta manhã, fala aos nossos corações no nome e no poder de Jesus. Aleluia. E é mesmo sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Deus. Amém. Gostaria de convidar a todos que têm Bíblia para abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Aleluia. Temos falado nas últimas semanas sobre religião e sobre a presença de Deus. Hoje, o Senhor colocou no meu coração falar sobre Deus é Deus. Deus é Deus. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos e diz que Deus é quem efetua em vós ou em nós tanto o querer como o efetuar ou realizar segundo a sua boa vontade. Deus é supremo. Por isso é que podemos dizer com o coração cheio, com a boca cheia, que Deus é Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Vou citar algumas frases soltas para construir um raciocínio daquilo que nós vamos falar nesta manhã. Do nada, Deus faz muito. De tudo Deus pode fazer ou permitir que haja nada. Deus pode fazer tudo do nada e de tudo pode transformar em nada. Todos nós vivemos numa sociedade consumista em que é só pedir, pedir, dá-me, 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 eu quero, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho esta e aquela necessidade. Sociedade consumista é assim mesmo. Muitas vezes, quando dizemos eu quero, eu preciso, não nos lembramos que muitas vezes aquilo que nós queremos ou que precisamos também nos sufoca. Há muita coisa que nos sufoca na vida e muitas coisas que nos sufocam na vida é que nós queremos com todas as forças, porque é o nosso ego que quer. Vamos pensar naquilo que nos últimos anos nós temos ouvido em muitos lugares do mundo. Coisas que dá para pensar. Esta semana eu pensei muito nisto. Falar de Deus, falar do Evangelho, de milagres, de prosperidade, falar de maravilhas, falar de coisas boas que enchem o nosso ego. E ficamos tão contentes quando vemos
muita coisa a acontecer e Deus a dar. Pergunto eu, por que é que nós seguimos a Deus? Pergunte-se a si mesmo, por que é que eu sigo a Deus? Por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele é? A maioria vai atrás de Deus pelos milagres. A maioria quer os milagres de Deus, mas não quer o Deus dos milagres. Eu vou repetir. A maioria quer receber os milagres de Deus, mas nem por isso quer o Deus que faz os milagres. Pensem nisso. Por que nós seguimos a Deus? Por aquilo que precisamos? Pelas circunstâncias? Pelas situações? Quero-vos dizer nesta manhã, assim como nós cantamos, Deus é sempre Deus. Haja milagres ou não haja milagres, haja resposta ou não haja resposta, Deus é sempre Deus. Quando nós falávamos nas outras semanas sobre religião ou seres espirituais, muitas vezes nós temos que pensar um pouco e fechar a nossa boca. Porque a Bíblia diz que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Ouviram? Amém. O que contamina não é o que entra. Toda a gente pensa que o que entra é o que vai contaminar, mas não. Segundo a visão e a perspectiva de Deus, e Ele sabe todas as coisas, porque Ele é Deus, o que contamina é aquilo que sai. É aquilo que sai, não é? Então nós vamos fechar as nossas bocas, tapar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos e somente esperar em Deus. Amém. Amém. Vamos colocar a nossa confiança nele. E vamos olhar para uma história que está na Bíblia. Uma história de vida. Mas é mais que uma história de vida. É uma vida que fez uma grande história. Vamos falar sobre um homem, um personagem, que não se sabe exatamente quando é que ele viveu, mas pensa-se, calcula-se que viveu na época dos patriarcas ou antes. E isto calcula-se por causa da idade em que ele viveu. Há cálculos que foi feito cálculos acerca da vida deste homem. E sabemos que Abraão viveu 175 anos, Isaac 180, Jacó 147, José 110. E calcula-se que este homem viveu cerca de 200 anos. Então talvez, porque a partir daí as idades começaram a ficar mais curtas. A duração de vida ficaram mais curtas. Então calcula-se que este personagem viveu talvez até antes dos patriarcas ou dentro da era dos patriarcas. Quem sabe de quem eu estou a falar? Estou a falar de Jó. Jó. O livro de Jó que fica no meio, mais ou menos no meio da Bíblia. Mas a sua história remonta à época
dos patriarcas ou um pouco antes. Na época em que não havia noção do que era serviço religioso. Notem, é importante nós colocarmos isto na nossa cabeça. Não havia conceito do que era serviço religioso. Não havia aquilo que se chama sacerdócio, mas sabemos que ele era um homem muito rico. Podemos até dizer multimilionário. Talvez um dos homens, se fosse do século XXI, talvez dos homens mais ricos do mundo, ou o mais rico do mundo. Vivia na terra de Uz, num sítio descampado, porque precisava viver num sítio completamente descampado, porque tinha muitos animais, muitas crias. Diz a Bíblia que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. Meus irmãos, antes de oficialmente haver sacerdotes, antes de haver qualquer concepção religiosa, este homem, diz a Bíblia, que ele era sincero, reto, temente a Deus e até se desviava do mal. Vivia lá naquele lugar entre a cidade de Damasco e o rio Eufrates. Outros profetas falam sobre o local e sobre a vida deste homem. A vida deste homem era uma vida completamente desconcertante. Por que é que eu estou a dizer isto? Homem sincero, temente a Deus, muito rico, o homem mais rico do mundo. Ele era temente a Deus. Talvez eu vou dizer isto muitas vezes. Ele era temente a Deus. Quem é temente a Deus aqui? Amém? Ele era temente a Deus. Um dia, ele recebe uma notícia. Uma notícia que não estava habituado. Imaginem viver de uma forma completamente abastada, sem falta de nada. De repente ele recebe uma notícia em que as pessoas da família estão a desaparecer, o gado está a desaparecer. Para resumir, tudo está a desaparecer daquilo que ele tinha. Diz a história. Lembram-se daquilo que nós falamos no início? Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. Não é, muitas vezes, alguns de nós podem pensar, bom, é uma história que está na Bíblia. É uma história, mas é uma história real. Aconteceu. Aconteceu. É uma história real, são personagens reais, são sofrimentos reais. É uma história real. Deus fez o ser humano como seu projeto, como sua decisão. E cada um de nós é um ser singular, único, assim como Jó é. Não há pessoas iguais. A história de Jó talvez é a história de muitos nesta terra. Uns muito ricos, outros menos ricos. Mas que em determinado momento
aquilo que nós chamamos de desgraça bateu à porta. Acabou os rendimentos. Bloquearam as contas bancárias. Não há mais crédito. Pelo contrário, há descrédito. E quando as pessoas não têm crédito, caem em descrédito. Perceberam? Talvez, muitas vezes as pessoas chegam ao supermercado, à mercearia, a um lugar e pedem: posso levar isto sem pagar? Está a pedir um crédito. Muitas outras pessoas, homens e pessoas de negócio, dizem: não, porque já vem a pessoa com certo descrédito. Jó, aqui, é a figura de uma pessoa, apesar de todas as coisas que lhe aconteceu, é a figura de uma pessoa resiliente. Apesar de tudo, diz a Bíblia que ele continuou íntegro, humilde e honesto perante Deus e perante a sociedade. Então, homem temente a Deus, tinha tudo quanto queria. Lembram-se de eu dizer algumas semanas atrás, de repente o tapete fugiu debaixo dos pés? Fugiu! E ficou sem nada. Claro, agora vou gracejar aqui um pouco. Na congregação dele, porque ele diz que era um homem crente, não é? Também entendeu? Na congregação dele chegaram-se os amigos e disseram: estás desviado. Tu és um homem tão rico, agora ficaste sem nada, sem família, sem ninguém, sem gado, sem nada. Alguma coisa tu fizeste. Porque essa é a tendência humana, das pessoas apontarem o dedo. Alguma coisa fizeste, puseste o pé na argola. Quantas vezes nós já pensámos nas palavras do profeta Isaías, mesmo nestas situações? Porque os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. E diz a história que até uma certa altura, até a mulher dele diz: estás para aí tu virado num crente? Para quê? E ele diz à mulher: eu vou continuar a ser temente a Deus. Amém. Jó foi realmente surpreendido com muitas lutas, muitas batalhas, situações difíceis. Ele realmente foi posto à prova. Sabem porquê é que Jó foi posto à prova? Sabem porquê é que nós muitas vezes somos postos à prova? Para mostrar ao inimigo que somos ou não somos tementes a Deus. Apesar de qualquer tipo de situação, nós temos que dizer: Deus é Deus. E quando nós confessamos no nosso coração e com a nossa boca que Deus é Deus, é porque confiamos na graça e no favor do Senhor. Apesar daquilo que todos nós podemos passar, Deus continua a ser Deus. Então este homem deu-nos uma história de vida para que possamos olhar
para aquilo que todos nós passamos. Quando nós olhamos para Jó, pensamos sempre no lado negativo, não é? Tadinho, perdeu tudo. Às vezes pensamos nisto, perdeu tudo. Nesta semana eu estava a pensar, perdeu tudo ou ganhou tudo? Vamos pensar. Um grande diálogo, uma grande conversa existiu entre ele e os seus amigos. E os seus amigos não sabiam dizer mais nada, a não ser que ele tinha colocado o pé na argola. Meus irmãos, nós temos que olhar para a Bíblia no seu todo. Não podemos olhar para a Bíblia só para aquelas partes que vão massajar o nosso ego. Tiago diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Não é fácil quando nós estamos em baixo. Não é fácil quando o tapete foge debaixo dos nossos pés. Mas independentemente da situação em que nós possamos estar a atravessar, nós temos que confessar com a nossa boca, crendo no nosso coração, que Deus continua a ser Deus. Vamos todos dizer: Deus é Deus. Deus é Deus. Todos nós vivemos ainda numa dimensão limitada. Nós temos que olhar para aquilo que nos acontece, esquecer muitas vezes aquilo que ouvimos, aquilo que vimos e caminhar na direção de Deus. Que a dúvida, que aquilo que nós colocamos em causa, não roube a alegria do Senhor. Claro que muitas pessoas perguntam assim: mas se Deus é tão bom, por que é que permite tudo isto? Porque eu vou responder. Eu não tenho as respostas todas, mas eu vou dar-te uma resposta. Deus tem sempre um livramento. Sempre. Se nós lermos os 42 capítulos do livro de Jó, nós encontramos que a maior parte da história de Jó é uma calamidade. É uma desgraça. Perdeu tudo. Perdeu tudo quanto tinha. Mas Jó nunca se esqueceu que Deus é Pai. Deus é Pai. E Jó aprendeu na dificuldade, vou repetir, Jó aprendeu na dificuldade o que é a prova da fé. E por isso é chamado homem de muita paciência. Porque o próprio Tiago escreve que a prova da fé produz a paciência. Então nós precisamos aprender. Precisamos aprender com Deus. Como eu disse no início, seguimos a Deus
pelos milagres, pelas maravilhas? Ou seguimos a Deus por aquilo que Ele é? O escritor aos Hebreus diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito tudo, incluindo a vontade de Deus, possais alcançar a promessa depois de tudo. Que Deus nos possa conceder a capacidade, a força, a graça, o seu favor, para que na nossa caminhada possamos, à semelhança de Jó, ser instrumentos de Deus para o exercício da sua misericórdia, justiça e paz. Paulo escreve à igreja de Filipos assim: estou convencido, é uma convicção de que aquele que começou a boa obra. Quantos estão aqui que sabem, estão convencidos que Deus começou uma boa obra? Então diz o resto: Ele é fiel para aperfeiçoar até ao fim. Amém. Até ao dia do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, no contexto social em que todos nós vivemos neste momento, todos nós sabemos que o mundo está à beira, muitos já dizem, à beira da Terceira Guerra Mundial. Quem liga aquela caixinha retangular só vê. Falta pouco tempo. O rastilho já está. Neste contexto em que cada um de nós vive, nós não temos que ficar presos a uma religião. Nós temos que olhar para Deus e dizer como Jó, dentro do contexto das guerras, dos conflitos, da perseguição, da fome, dentro do contexto em que cada um de nós vive e cada um de nós tem o seu próprio contexto, nós temos que dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos todos dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém, aleluia. Glória. No capítulo 19, Jó diz estas palavras. E Jó, falando com os seus amigos e depois falando com Deus, é muito interessante, porque ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas não rejeita Deus. Por isso é que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Perante toda a acusação, perante todo o dedo apontado, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E no momento próprio ele se vai levantar. Glória a Deus. Aleluia. E no final do seu livro, ele diz assim. E sabe porque é que ele diz isto que eu vou ler? Por causa da fidelidade de Jó. Eu vou repetir. Por causa da fidelidade de Jó, apesar de tudo quanto ele passou,
Talvez nós nos queixamos, eu costumo dizer, de borla, comparado com o sofrimento deste homem. Porque ele até doente ficou de tal forma que tinha chagas. E de um momento para o outro, por causa da sua fidelidade. Porque sabe aquilo que acontece na realidade? Aquilo que acontece na realidade não é aquilo que nós vemos. Aquilo que acontece na realidade é aquilo que nós não vemos. E o que estava a acontecer com Jó era uma guerra entre o inimigo de Deus e Deus. E o inimigo de Deus disse: Ele está na tua presença porque tem tudo. Se vocês lerem, esta é a história. Ele vai aos cultos porque tem tudo. Ele canta, pula, dança porque tem tudo. Agora, experimenta tirar-lhe as coisas. Foi esta a verdadeira razão desta história. Jó foi testado, foi provado, mas também foi aprovado. Amém. Porque ele era temente a Deus, aconteça o que acontecer. Amém. Aleluia. E ele foi bem preparado. Tentado a desistir. Tentado a acabar com tudo. Por isso ele diz assim: bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos será frustrado. Bem sei que tudo podes. Já teve o dobro daquilo tudo que ele tinha antes. Deus deu-lhe o dobro dos filhos, das crias, dos gados, de tudo. Então, se você passar por alguma tempestade em que fique sem tudo, diga no seu interior: Deus é Deus. Não tenho para comer. Deus é Deus. Não tenho como pagar as contas. Deus é Deus. Amém. Aleluia. Em qualquer situação que você possa passar, diga a si próprio: Deus é Deus. Estou a lembrar de uma história que certamente eu já contei. Quem é chefe de família aqui? Faça assim. Muito bem. Chefe de família. Ok. O chefe de família, por norma, tem a responsabilidade de ser o sacerdote, o chefe, o líder da família. Eu até costumo dizer por graça, e é mesmo verdade. O varão é o chefe da família. Mas quem manda na casa é a mulher. Ou é a bispa. A bispa é supervisora da casa. Supervisiona a casa. Vê o que está bem, o que não está bem, né? O homem é o chefe da família. A mulher é a bispa da casa. Supervisiona tudo. Bom, conta a história que um chefe de família tinha por hábito todos os dias reunir a sua família à mesa e agradecer a Deus por um alimento muito especial. Ao domingo ele reunia a família toda. E ele dizia: obrigado, Senhor, por esta galinha, por este esparguete. E toda a família dizia: amém. Num certo dia, ele diz à família: está na hora do almoço, vamos todos para a mesa.
E ele, como é hábito, diz: obrigado, Senhor, por esta galinha e por este esparguete. Mas os meninos, tal e qual como os meninos que estão aqui, olharam para o pai. Pai, a panela está vazia. A despensa está vazia. Estás a agradecer a Deus porquê? E ele: obrigado, Senhor, por esta galinha e por este esparguete. Quantos de nós têm esta coragem? Deus é Deus. Não foi isso que nós ouvimos? Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. Jó, apesar de toda a situação, ele continua sendo fiel. Apesar de todas as acusações, tudo o que aconteceu, ele continua sendo fiel. E este irmão também. Obrigado, Senhor, por esta galinha e este esparguete. Imaginem, chefes de família agora, olhem para mim. Os vossos filhos olharem para vocês. Meu pai hoje não está a funcionar bem. Alguns até dizem: o que é que ele tomou ao pequeno almoço? A história diz que, enquanto ele estava na mesa, cabeça baixa, de repente, alguém bate à porta. Glória a Deus. Só sempre tudo. Diz a história que este homem era um pastor. Era um servo de Deus. Aleluia. E um vizinho que não gostava dele porque ele era pastor, ele bateu à porta e disse: vizinho, peço desculpa, eu nunca fui muito bem com a sua cara, mas esta noite eu não dormi porque Deus me incomodou para ir comprar galinha e esparguete para si. Aqui está. Aleluia. Glória. Deus é Deus! Aleluia. Meus irmãos, Oh, glória. Aleluia. você crê nisto? Amém. Você crê nisto? Amém. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Glória. Eu creio. Você pode não ter nada visivelmente na despensa, no frigorífico, mas Deus enviará os seus corvos para suprir a sua necessidade, porque Ele é Deus e sempre será Deus. Amém. Creia nisto e diga: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, porque Tu és Deus e sempre serás Deus. Amém. Diga isto ao Senhor com uma salva de palmas. Aleluia! Glória a Deus! Deus é Deus! Amém! Glória ao Senhor! Levante-se e louva a Deus! Aleluia. Glória. Amém! Louvado seja o nome. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Muitas vezes, eu disse isto a muitas pessoas na rua, nas praças. Eu creio num Deus de milagres. Mas se Deus não fizer os milagres, Ele continua a ser Deus. Amém. Aleluia. Ele continua a ser Deus. Glória a Deus. Eu tenho pão na mesa ou não tenho pão na mesa. Ele continua a ser o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos todos dizer: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Não está firmada nas coisas que podes fazer.